Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade então na nossa aula online. Assim, a escola ainda não tem nem informação sobre data de retorno das aulas presenciais, então a gente permanece no conteúdo online, tá? Vamos dar continuidade ao nosso módulo de secretariado. Vamos falar hoje sobre o capítulo 6, que é organização, tá? Então, nesse capítulo a gente já falou um pouquinho sobre organização. Lá no módulo de marketing pessoal, a gente falou um pouquinho sobre organização do tempo, falamos sobre administração do tempo também na aula passada, como é importante a secretária saber que a rotina dela é uma rotina muito pesada de trabalho, então que automaticamente, se ela não tiver uma boa administração do tempo, alinhada a uma boa organização, ela não consegue dar conta da sua rotina de trabalho, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre quais ferramentas a secretária ou o assessor podem utilizar a seu favor no quesito organização, tá? Então vamos lá. Eu tenho meu material aqui de apoio, como eu sempre uso. Vamos falar um pouquinho então sobre a primeira ferramenta, que é a agenda, tá? Então, primeiro a gente precisa saber que a qualidade do trabalho do profissional vai ser intimamente ligada às ferramentas que ele utiliza, tá? Então, se ele tem uma gama de ferramentas para utilizar a seu favor no quesito organização da sua rotina, no quesito organização dos seus documentos, daquilo que ele faz, ele também vai ter uma maior qualidade no trabalho, vai ter um melhor aproveitamento do tempo, portanto, vai ter uma condição, às vezes, de fazer mais funções e de estender melhor a sua rotina de trabalho, tá? Não é legal quando a funcionária, quando a secretária ou assessor eles têm que ficar até mais tarde, por exemplo, executando ações que poderiam ter sido feito dentro do horário de trabalho. Às vezes por um desperdício de tempo com algum processo que foi feito, ou até mesmo por questão de falta de organização no trabalho, tá? Então, o ideal é que toda secretária ela tenha a sua agenda para determinar, por exemplo, o que ela vai fazer no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer do mês. E aí, aqui a gente vai falar sobre a agenda como sendo a agenda pessoal dela, aquilo que ela faz na rotina dela, das funções dela, e a agenda do chefe, que a gente falou que muitas vezes a secretária vai coordenar os compromissos do seu supervisor, do seu diretor, do presidente, né? Então ela vai ter que também cuidar da agenda de um terceiro, né? Sabendo certinho sobre os compromissos que ele faz, as reuniões que ele agenda, quem ele vai atender, o que ele vai fazer fora, né? Externamente da empresa. Então, ela tem que ter duas agendas em paralelo. Uma é dela, e essa dela ela vai coordenar e ela vai fazer de acordo com aquilo que é mais confortável na rotina de trabalho dela, estabelecendo, por exemplo, horários, o que fica melhor ela fazer na parte da manhã, na parte da tarde, o que funciona ela fazer na segunda, o que funciona ela fazer na terça, e vai acrescentando essa rotina, vai mesclando com a rotina da empresa. Tá bom? Então, é importante ela saber que são duas agendas em paralelos. Uma agenda da secretária, uma agenda da diretoria ou das diretorias que a secretária venha controlar. A agenda, ela vem a ser uma central de informações. Então, tudo que vai acontecer no dia, ou na semana, ou no mês, tem que estar na agenda. Toda vez que alguém perguntar para a secretária o que você vai fazer amanhã, ela já sabe qual é a rotina de trabalho do outro dia. Se houver algum trabalho extraordinário, alguma coisa que aparece de urgência, ela mesma pode dizer se ela consegue fazer ou não, baseada na agenda dela. Olha, amanhã eu tô com a minha agenda lotada, eu já tenho todos os compromissos definidos, eu não consigo atender você amanhã, mas eu consigo na quarta. A mesma coisa ela vai falar se alguém consultar a agenda do presidente ou do diretor. Olha, eu preciso marcar uma reunião com a diretoria amanhã. Ela vai falar, olha, amanhã o diretor não vai estar na empresa, ele vai estar externo. Então, a agenda é uma central de informações para a secretária tomar decisões. Se ela pode pegar um serviço a mais, se ela não pode, se ela está disponível, se ela está mais tranquila, está mais atarefada, como que está a rotina de quem ela assessora, tá? Então, é uma central de informações onde todos os compromissos têm que ser anotados por data e horário e sempre anotados a lápis. A agenda nunca é feita à caneta. Muita gente tem essa dúvida. Eu posso fazer a agenda à caneta? Até pode, mas vai ficar uma rabisqueira sem fim, porque vai que você acabou de marcar um compromisso e aí precisa trocar esse horário porque apareceu um outro que é mais urgente, vai precisar remarcar com a outra pessoa, ou até mesmo a agenda de quem você assessora. Alguém ligou, marcou um compromisso, aí na sequência já liga de volta pedindo para desmarcar e remarcar para outro horário. Então a agenda a gente faz a lápis, para dar condições de apagar e refazer ou realterar os compromissos, nunca a caneta, tá?
É importante a secretária saber que a agenda, ela faz com que apresente-se a maior clareza possível de dados. Então, agendar certinho no dia, no horário, já anotar um breve assunto se tiver que antecipar alguma coisa. Por exemplo, se for uma reunião que ela tenha que participar, quais documentos ela tem que levar, já deixa anotado. Coloca lá, por exemplo, se for documentos que ela tem que providenciar para uma reunião, coloca um dia antes na agenda, porque aí ela já pode xerocar, já pode imprimir, já pode deixar pronto para quem é de responsabilidade, se ela não for participar da reunião, mas se ela só for entregar os documentos. Então, a agenda ela acaba sendo um controle de informações para a secretária ou para o assessor. Então, é importante saber, sempre feita a lápis para poder trocar os compromissos se necessário, anotando na data e no horário correto, fazendo uma breve descrição do assunto e sabendo sempre que tem que ter duas agendas em paralelo, a pessoal da secretária e a de quem ela vai assessorar, tá? Se for uma gerência, uma supervisão, uma diretoria ou várias diretorias. Então aí cada diretor ou cada presidente vai ter a sua agenda para ela poder controlar também, tudo bem? Então, fora a agenda, qual é o outro artifício que a secretária pode utilizar? Arquivo. A secretária trabalha com muitos documentos na mão dela. Ou documentos que ela vai redigir, ou documentos que ela vai acompanhar, ou documentos que ela vai receber. E depois ela tem que arquivar esses documentos. Então, o arquivo vai tomar fisicamente muito do espaço dela também. Porque vai estar na gaveta, vai estar na mesa, vai estar espalhado por tudo quanto é canto. Então, para que isso não aconteça de ficarem documentos perdidos, documentos separados, o ideal é que a secretária faça um arquivo desses documentos. Nunca mantenha documentos espalhados, nunca mantenha documentos separados. O ideal, todos os documentos têm que estar dentro de pastas, tá? Então faz um arquivo suspenso, onde separe os assuntos por pastas, e aí assuntos que estão em andamento, assuntos que estão finalizados, assuntos já para arquivo, assuntos que ainda dependem de resposta de outros departamentos. Então, ela pode separar como fica mais fácil para ela a questão da organização. Então, arquivo sempre é a reunião de documentos ou papéis que pertencem a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esses documentos podem ser notas fiscais, podem ser boletos de pagamento, podem ser memorandos ou e-mails que foram enviados e que ela precisa arquivar, precisa imprimir e arquivar, tá? Então, todo tipo de documento de pessoa física ou jurídica tem que ser arquivado, não pode ficar perdido. Arquivo é uma coisa muito importante, a gente às vezes não dá a devida importância, porque quando você arquiva de uma forma correta, facilmente você pode encontrar esse documento posteriormente. Agora, quando você arquiva um documento sem critério quer dizer, não sabe em que pasta você está arquivando, nem como você vai chamar a pasta que você vai arquivar. Ou não presta atenção e arquiva um documento em letra errada ou assunto diferente, como que você acha esse documento depois? Né? Não acha. Então, o ideal é que a secretária tenha um dia ou um horário próprio na agenda dela só para fazer arquivo. O ideal é que seja feito todos os dias. Se não for possível todos os dias, porque um dia foi mais corrido, um dia não conseguiu, porque a demanda de serviço foi maior, atendeu muito cliente, atendeu muito fornecedor, resolveu muitos assuntos pendentes, faz um dia sim, um dia não, mas nunca mais do que isso. Senão aquela pilha de documentos começa a se acumular, você não sabe mais o que foi feito e o que não foi feito. Então, já faz um arquivo prévio, deixa um arquivo suspenso na mesa para separar aquilo que tem que ser resolvido daquilo que já foi resolvido daquilo que tem que resolver, porque aí você já faz uma separação física. Terminou? Coloca naquilo que está em assunto finalizado. E um dia sim, um dia não, coloca isso nos tipos de arquivo que a empresa tem. O arquivo ativo é aquele que são os documentos que já estão finalizados, mas que vão ser consultados sempre. Então, arquivos de notas fiscais ou de boletos, onde, por exemplo, você precisa separar por data ou separar por data de vencimento ou data que já foi paga, que a empresa venha consultar sempre, deixa no arquivo ativo, o arquivo que fica do lado da sua mesa, um arquivo, aquele geralmente que é um fichário, sabe, de metal. Geralmente os arquivos físicos, ativos, eles ficam sempre do lado da mesa da secretária ou do assessor, porque são arquivos que ela vai consultar, o que ela vai verificar, já vai dar a resposta para alguém no telefone, então fisicamente tem que ser perto da mesa dela. Depois dos arquivos ativos, tem o arquivo semiativo. Esses são para documentos que já foram finalizados, mas não são consultados com tanta frequência. Não precisa estar num gaveteiro embaixo ou no gaveteiro físico. Pode estar mais distante, pode estar em outra sala. Não precisa estar do lado da mesa dela, porque ela não vai precisar dar resposta rápida. Ela pode procurar, ela pode verificar, tem tempo.
tá? E não tem questão de estar perto porque não é consultado sempre com tanta frequência. O ideal é, sempre que se for consultado com frequência, estar perto da mesa dela. Ou num gaveteiro embaixo, ou um arquivo próximo à mesa dela. Depois do arquivo semiativo, tem o arquivo inativo ou arquivo morto. Esse é um documento que já foi resolvido e a secretária provavelmente não vai verificar esse documento tão facilmente. Ou é um documento de um departamento que não é o dela, ela vai ter que arquivar para o departamento de marketing, para o departamento de vendas, para o departamento de compras. Então, ela vai fazer o arquivo, mas não tem uma consulta periódica. É um arquivo que vai ser consultado somente se necessário, uma vez por ano, ou nem vai ser consultado, é só arquivo que tem que ser mantido por até 5 anos. Tem documentos que a empresa tem que manter arquivo por até 5 anos, por questão de ação judicial, ação trabalhista, ação de Receita Federal. Então, tem que ser documentos que vão ser arquivados somente para fins burocráticos, nem vão ser consultados se algum desses órgãos não solicitar. Tá? Então, é um arquivo inativo, um arquivo morto, pode ser numa outra sala, até longe da sala dela, porque não faz nem sentido ficar próximo, ela não vai consultar sempre, ok? Então, esse arquivo inativo é o último dos 3 arquivos que a secretária faz. Como que ela pode organizar esses arquivos? Ela pode organizar por data, ela pode organizar por número de nota fiscal, se for uma nota fiscal crescente. Ela pode organizar por nome, por letra, aí por ordem alfabética, se ela achar melhor, não por nome, coloca por assunto, mas aí coloca na ordem alfabética. Então eu coloquei aqui no slide as formas que ela pode fazer essa organização. Cada empresa e cada secretária vai adotar o seu método próprio, de forma que fique fácil para localizar. O arquivo nunca vem para ser algo difícil, ele vem algo para ser facilitador. Então não adianta ela criar um método que depois ela não vai encontrar os documentos. Tem que ser um método simples. Por isso que cada empresa adota o seu método mais correto de fazer arquivo. Se a empresa só tem arquivo de nota fiscal, não faz sentido ser por letra, tem que ser por número. E aí vai seguir que critério? Por data de vencimento dessa nota, por data de recebimento dessa nota, por número de emissão da nota, porque a nota começa lá com 12,34, a próxima é 12,35, você vai colocar na ordem. Então, cada empresa vai adotar o seu método facilitador de organização desse arquivo, ok? Importante, o arquivo ele nunca pode ser feito de forma displicente. Então, arquivar sempre corretamente, prestando muita atenção para não arquivar em local incorreto. E, de preferência, que o arquivo nunca esteja bagunçado. Pasta, quando ela já atingiu o limite máximo de folhas, tem que ser aberta uma nova pasta para essa mesma letra, ou para esse mesmo número, ou para essa mesma data. Não pode ter folha, documento, nota pulando dentro da pasta. Senão, o motivo pelo qual foi criado o arquivo perde a razão, continua desorganizado, continua bagunçado. Então, o arquivo ele tem que ficar sempre organizado com pastas que aparentemente estejam organizadas. Encher uma pasta, coloca outra para a mesma letra. Ok? Ou então, já verifique se naquela pasta já não pode passar para um arquivo semiativo ou para um arquivo inativo. Faz a gestão do seu arquivo com frequência. Vamos lá. Finalizamos aqui a importância do arquivo físico, passamos para o arquivo digital. A gente precisa saber que o arquivo físico, ele é importante, mas a maioria das empresas já não tem mais espaço físico para manter um arquivo de papel, um arquivo numa sala fisicamente. É muito caro você manter uma sala só para arquivo, por exemplo, uma sala que você poderia expandir seu espaço de vendas, um espaço onde você poderia contratar mais pessoal para a área de compras, um espaço onde você poderia colocar mais maquinário produtivo. Então, qualquer sala dentro de uma organização custa dinheiro parada, com papel que vai pegar traça, que vai se perder, que vai amarelar. Então, a maior parte das organizações hoje tem substituído o arquivo físico pelo arquivo digital, que é a digitalização de todos os documentos que a empresa precisa. Muitos documentos nem são impressos mais. Eles são assinados digitalmente, com assinatura digital, e a secretária ou assessor só precisaria arquivar isso numa pasta na área de trabalho do computador, por exemplo, ou no pendrive, que é um outro tipo de mídia, ou então no HD externo, se o computador não tem muita memória, ou na nuvem do computador, na nuvem do celular. Então, é uma forma de você arquivar documentos sem precisar onerar um espaço físico da empresa. É mais fácil para a secretária manter um arquivo digital do que um arquivo físico. Para um primeiro momento, é difícil você sair de um arquivo físico e ir para um arquivo digital, porque às vezes você tem muita coisa para transformar em digital. Pegar papel, escanear e salvar em pastas. Então,
para você fazer um arquivo físico, transformar em digital, é um pouco trabalhoso. Mas depois que já foi feita essa primeira etapa, que geralmente é feita uma força-tarefa entre vários departamentos para digitalizar os documentos, num segundo momento é tranquilo, porque a secretária só tem que manter esse arquivo sendo feito. O documento digital chegou, já foi assinado, já foi resolvido ou já foi pago, já vai para a pasta, já vai ser salvo de acordo com o assunto que ele pertence. Ou uma nota, ou um documento, ou um memorando, ou um e-mail. Então, aí ele vai ser arquivado da forma que for mais importante para a empresa. Tá? Então, o arquivo digital ele é mais fácil de manter do que o arquivo físico e mais fácil de localizar também, porque você pode dar a pesquisa no nome do documento que você salvou e você pode encontrar ele em qualquer lugar do seu computador ou do seu celular mais facilmente. Você colocou errado num arquivo físico, você realmente vai ter que abrir tudo para ver onde você arquivou errado. Num arquivo digital é mais fácil você localizar pelo recurso de busca que a gente tem aí nos computadores e nos aplicativos de salvamento, tá? Então, para vocês saberem que hoje a maior parte das empresas já tem cobrado das secretárias e dos assessores saber mexer em computador, saber salvar um arquivo na área de trabalho, saber procurar esse arquivo depois na pasta que foi salva, se foi nos meus documentos, se foi na área de trabalho, se foi num pendrive, se vai ser salvo só no pendrive. Então, é cobrado também do assessor da secretária que ele tenha pelo menos familiaridade com a parte de digitação em computador, salvar em computador, escanear numa máquina de Xerox. Hoje a maior parte das máquinas que tiram cópia também já escaneiam, então também saber mexer nesse tipo de máquina é importante. Então não adianta que a secretária que parou no tempo, que não sabe mexer em computador, que não sabe mexer numa máquina de Xerox ou scanner, vai ter que aprender, porque é a evolução das empresas, o meio digital, e aí só tende a aumentar a digitalização e menos papel, menos burocracia de levar o papel até a pessoa para ela assinar. Se eu posso mandar um e-mail e ela pode colocar uma assinatura digital informando que ela leu e que ela está ciente, ok? Então, essas ferramentas como a agenda, arquivo digital, uma rotina bem programada, facilitam, otimizam o tempo e geram uma qualidade no trabalho da secretária. Ela pode sim ter mais funções no dia, ela pode sim organizar melhor a tarefa dela quando ela tem uma rotina bem estabelecida, ok? Então, finalizamos o nosso capítulo. Deixei aqui algumas atividades para vocês poderem responder para mim, ok? Fica para postagem no dia 24/4 e da questão 1 à questão 4. Tudo bem? Finalizamos então nossa aula. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.